Resolvi hoje, por curiosidade, pedir para o ChatGPT fazer um script de um vídeo voltado para treinamento de hipertrofia. Aí eu vou fazer ao mesmo tempo, além da curiosidade, um vídeo de informação, vou comentar os aspectos técnicos da minha área, que eu sou um especialista nesse assunto, de quais as recomendações estão corretas e quais as adaptações necessárias. Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, e sendo mais específico nessa área, eu trabalho com esportes desde a década de 80, e já fui professor de fisiologia do exercício tanto em pós-graduação como na graduação do curso de educação física. E pesquiso nessa área de treinamento também desde o meu mestrado, né? Na verdade, desde as minhas especializações. Eu tenho 4 especializações, um mestrado na área de treinamento, um doutorado com perda de peso, né, emagrecimento, e um pós-doutorado com atletas de alto rendimento. Aí eu vou comentar o que ele me respondeu em relação a essa questão. Mas vamos começar, obviamente, se a gente vai falar de hipertrofia, vamos começar por um clássico aqui. When I was 15 years old, I took off my clothes and looked in the mirror. When I stared at myself naked, I realized that to be perfectly proportioned, I would need 20-inch arms to match the rest of me. You want big arms? Huge arms? Arms that make people pull over their cars and ask, hey, what you got there? Cannons then follow my arms routine. Vamos agora por ordem ver o que foi orientado aqui em relação ao que eu deveria fazer quanto ao aspecto de treinamento. Sobre a carga progressiva. Muito bem, isso é um aspecto importante de treinamento e que não é nenhuma surpresa, que obviamente eu tenho que me adaptar ao treinamento. Eu tenho um nível de treinamento hoje que está num determinado patamar, eu vou desgastar o meu organismo, ele supercompensa e eu vou para um patamar mais elevado. Por isso eu preciso dos intervalos adequados de treinamento, dos estímulos proporcionais ao que o meu corpo tenha condições de responder, tanto por bem como por mal. O que isso quer dizer? Se ele for muito fraco, eu tenho basicamente um treino de manutenção, eu não tenho ganhos. Se ele for muito forte, eu tenho uma resposta de adaptação a esse treinamento ruim, que dependendo da continuidade dele pode levar a um estado patológico conhecido como overtraining. Aí isso não interessa, obviamente. Mas essa progressão, como é que eu vou saber quanto que eu deveria fazer treinamento? Eu tenho alguns indicadores, é óbvio, que eu posso fazer dentro da ciência. O mais simples, fazer uma medida de creatinoquinase. Quando ela está muito elevada, é sinal que eu ainda estou com a proteína do músculo, né, que foi rompido e que extravasou para a circulação, muito elevado. Não, é sinal que eu não recuperei totalmente daquele treino ainda. Mas isso não é uma coisa que eu tenho disponível em todos os locais. Significa que eu preciso usar alguns métodos indiretos, como, por exemplo, a percepção subjetiva. Se eu sinto a dor tardia do treino, é sinal que essa microlesão aconteceu. Enquanto aquele músculo está nessas condições, eu devo, entre aspas, poupá-lo para até otimizar o ganho daquele treinamento. Se eu treino em cima do músculo que está com processo inflamatório, que não é um processo ruim, mas é até esperado no determinado nível, eu acabo prejudicando o ganho. Isso quer dizer que então não devo treinar nesse período? Não. É que eu deveria fazer a alternância dos grupamentos musculares, que é o que, por exemplo, os fisiculturistas fazem. Eles fazem o tal da distribuição ao longo da semana, dando um intervalo mínimo aí de em torno de 48 horas. Pode variar para mais ou para menos, dependendo de qual foi essa carga do treinamento. E aí a gente já vai falar sobre isso logo aqui na frente. Mas vou mostrar mais alguns exemplos aqui do Arnold. Keep those elbows tucked in and maintain a smooth, controlled motion throughout. And remember, it's all about the mind-muscle connection. Really visualize those biceps working with each rep. Moving on, one-arm concentration curls. This isolation exercise is fantastic for really honing in on each individual bicep, ensuring balanced development and sculpted definition. Make sure to keep your upper arm stationary and focus on that slow, deliberate contraction as you curl the weight upwards. Feel the burn, embrace the challenge and watch those biceps grow. E nessa parte ele traz mais um aspecto importante aqui
do treinamento per se, que é a conexão mente-corpo. Eu preciso estar focado no treino, eu preciso estar envolvido com aquilo que eu estou fazendo. Isso faz diferença, a gente pode avançar muito nesse assunto, mas eu vou fazer isso em outros vídeos. Por exemplo, o trabalho de meditação, de mentalização, de foco, de transferência às células piramidais do cérebro, elas podem ser treinadas, e isso aumenta muito a nossa capacidade. A gente pode usar várias teorias transcendentais, nós podemos falar do Einstein, né, que dizia que a gente utilizava só 10% da nossa capacidade mental, mas eu posso citar aqui também a neurofisiologia. Já se sabe, Miguel Nicoleles tem um livro escrito sobre isso, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é um neurofisiologista que escreveu esse livro muito além do nosso eu, e que ele deixa muito claro que o subconsciente é muito mais amplo, o número de conexões do subconsciente que eu não controlo voluntariamente é muito maior do que o nível consciente. E é isso que o Arnold está chamando a atenção, para eu conectar minha mente com o cérebro. Os resultados são diferentes do que eu simplesmente fazer o levantamento de peso de forma mecânica, contando o número de repetições, esperando chegar a última repetição para acabar, para eu me ver livre daquele sacrifício, ou acabar a sessão para eu poder voltar para casa. Não, isso não traz o mesmo resultado de quando eu estou na zona. O Arnold usava muito isso, a zona de treino, né? Eu fico totalmente absorto do treinamento e procuro me isolar do restante do mundo naquele momento e trago isso somente para mim. Então, as cargas progressivas é o primeiro item que ele me traz de orientação. E é óbvio, tem mais um motivo para isso. O meu músculo se adapta mais rápido à carga do que as minhas articulações. E o meu sistema nervoso mais rápido ainda do que o músculo. Significa que eu aprendo a fazer o movimento e consigo manusear cargas maiores do que eu conseguiria há algum tempo atrás. Mas eu ainda não tive o desenvolvimento muscular suficiente, muito menos a estabilidade articular. O que isso significa na prática? Que eu vou conseguir manusear cargas maiores do que a minha segurança permitiria. E é aí que eu lesiono. E lesão é a coisa que a gente não quer no treinamento, porque é o que atrasa, joga você lá para trás. Você já estava muito avançado, ganhou algumas coisas de treinamento e de repente você tem que voltar atrás e recuperar daquela lesão para novamente iniciar todo o processo de readaptação ao treino. E isso obviamente que vai fazer com que os seus resultados sejam muito mais lentos e inferiores ao que poderiam ser. Tá? Então, por isso, da recomendação carga progressiva, e aqui a justificativa do ponto de vista científico do porquê isso é importante. Tá? Volume do treinamento, e aqui tem uma questão importante. Ele fala que volume se refere de repetição, enfim, volume relacionado à quantidade, e a carga relacionada à intensidade. Porém, a carga de treinamento que a gente modernamente mais utiliza, e aí o ChatGPT não entrou obviamente nesse aspecto, é o quanto meu organismo é onerado, sobrecarregado com aquele treinamento que ele precisa usar de recursos, sistema fisiológico, energético, enfim, para se recuperar daquele treino. O que isso significa na prática? Se eu fiz um treino hoje, quando eu vou estar recuperado dele? Recuperado de que forma? Aconselho que vocês assistam um vídeo que eu falo sobre carga de treinamento, onde a gente estabelece aí os critérios relacionados a cada item do que foi desgastado fisiologicamente, para eu repor glicogênio, para eu repor proteína muscular, ou as organelas mitocondriais que foram lesionadas, dependendo do tipo de treinamento que eu faço. Tem tempos diferentes para eu recuperar isso. E quando que eu vou estar recuperado dessa carga de treino? Quando eu tiver esses sistemas que vão ser utilizados novamente no treino, recuperados 100% ou próximo disso. Né? No caso do desenvolvimento muscular, a dor tardia é um bom indicador, aquela dor que eu sinto o músculo inflamado. Né? E como eu já falei anteriormente, eu posso treinar a semana inteira, 7 dias de semana, mas eu vou dar um intervalo para aquela musculatura, por exemplo, se eu treinei peitoral, de que ela se recupere antes do meu próximo treino de peitoral. Mas ele vai estar totalmente descansando nesses dias? Obviamente que não. Porque mesmo quando eu vou treinar a perna, vou segurar uma carga mais alta no agachamento, eu vou trabalhar a musculatura superior
para sustentar esse peso. Então, ele não vai estar 100% descansando, mas ele não está sendo sobrecarregado num nível que ele não possa fazer o processo de repor aquilo que está sendo necessário para o organismo e não vai estar sendo tão impactado como se fosse um treino específico para essa musculatura. From another angle with the classic dumbbell curl. This staple exercise is a favorite for a reason. It's simple, effective, and delivers results. And experiment with different grip widths to target different parts of the biceps, and don't be afraid to go heavy. Just remember to maintain proper form and control throughout each rep. E aqui ele está dando algumas orientações sobre diferentes ângulos de você trabalhar. Ele está falando de bíceps especificamente, né? Mas isso vale para todos os grupamentos musculares. Quando eu mudo o ângulo, quando eu altero a posição, a mecânica do movimento, eu estou utilizando fibras diferentes desse músculo, unidades motoras diferentes. É óbvio que o desenvolvimento muscular é mais completo. E isso é fundamental para aspectos estéticos. O próximo item que o ChatGPT traz é a frequência de treinamento, que é fundamental. Então aqui eu vou dar algumas métricas do ponto de vista do que a gente já conhece de ciência de treinamento esportivo. O mínimo que eu tenho que treinar por semana são 3 vezes. 3 vezes resolve o quê? Problemas de saúde. Tá? Ainda assim, é o mínimo. Então, não é o ótimo. Significa que se eu treinar mais do que isso mesmo para a saúde, eu vou ter resultados melhores. Mas, pensando em estética e hipertrofia, 3 vezes por semana é insuficiente. Qual o mínimo? O mínimo, pensando nisso, são 5 vezes na semana. Tá? Menos do que isso, treino. Posso fazer o tal do treino AB, né? Treino dividido em 2 partes, uma parte superior, uma parte inferior. 2 dias eu treino superior, 2 dias inferior, dando um intervalo aí entre eles e o final de semana livre. Ok, dá resultado? Dá, mas é um resultado primário, né? Para quem não está muito ambicioso, obviamente não para atleta. Então, pensando num resultado um pouco melhor, no mínimo 5 vezes por semana. Lembrando que frequência entra naquela questão de carga. Que carga? A carga que eu falei, que eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, aí que fala especificamente sobre carga de treinamento, que é o processo de recuperação que o meu organismo precisa em relação àquilo que ele foi demandado. Então, a frequência vai interferir, porque é óbvio, se eu fiz um treinamento que eu tive um desgaste muito grande, vamos pensar, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de acompanhar o raciocínio. Se eu faço uma maratona, falar, olha, não, para minhas pernas eu preciso 48 horas de recuperação da musculatura. Ok? Esse é o padrão, é o de praxe. 48 horas depois de uma maratona, você acha que você vai estar recuperado? Mesmo a musculatura? Obviamente que não. Então isso mostra que essa carga de treinamento é diferente do que seria essa recomendação convencional. Por isso eu preciso ajustar meu treino à condição que eu tenho, o desenvolvimento que eu pretendo obter, e isso eu vou ajustar esse processo de carga e recuperação. Então é fundamental que isso esteja sendo considerado. No treino para hipertrofia e para estética, obviamente não vai ser esse tempo tão grande como de uma maratona na recuperação, mas eu preciso considerar um intervalo otimizado. E qual seria esse intervalo otimizado? Ele varia também de pessoa para pessoa, mas vamos pensar em regra, pelo menos 2 vezes por semana para cada agrupamento muscular. Isso é o que muitos atletas fazem, isso é o que eu faço, eu gosto desse tipo de distribuição, 2 vezes por semana para cada agrupamento muscular. Eu posso fracionar mais, né? Posso treinar 7 dias da semana e fracionar mais, que eu não vou discutir isso agora, mas já adianto aqui que eu posso treinar 7 dias por semana sim, né? Não teria problema, desde que eu faça isso de uma forma organizada que eu permita essa recuperação. Qual o tempo? Pelo menos 48 horas, pode ser mais, se eu estou falando de 2 vezes por semana, eu vou pensar em um tempo em torno de 72 horas, pelo menos, entre cada agrupamento muscular, porque é óbvio que nessa distribuição, como a gente vai discutir em um outro vídeo, eu vou repetir alguns grupamentos musculares de forma indireta. Exemplo, quando eu vou treinar peito, eu estou treinando tríceps, vou treinar a parte anterior do ombro, não tem como eu não incluir isso no treinamento de peso. Então, embora aquele dia não seja de ombro e de tríceps, dependendo da distribuição que eu fiz, eu ainda indiretamente vou estar treinando, então esse intervalo também tem que considerar esses aspectos. 10 or 15 sets of this in a row.
No human body was ever prepared for this, and suddenly it is making itself grow to handle this new challenge growing through this pain area. Experiencing this pain in my muscles and aching and going on is my challenge. I have no fear of fainting. I do squats until I fall over and pass out. Let's switch gears and target those triceps with the rope overhead tricep extension. This exercise is phenomenal for hitting all three heads of the triceps, ensuring comprehensive development and strength. Aqui novamente, usando o exemplo do Arnold e voltando aqui à carga do treinamento que eu já comentei, estou tentando trazer esse conceito de uma maneira mais consistente possível. Isso muda de acordo com o nível que você está. E aqui tem que colocar mais um conceito que se chama individualidade biológica. A individualidade biológica é meu nível de condicionamento, ou seja, o estado que eu estou hoje, quanto que eu treinei, é baseado também na minha carga genética. Mas a condição atual, ela é mutável. Significa que eu tenho uma genética para ter um determinado nível de condicionamento máximo para certa valência física, e ela vai estar mais próximo ao máximo ou não, dependendo do meu treinamento. Significa o quanto ainda eu sou treinável, quanto mais eu for treinável, mais distante eu estou do meu limite. E o que o Arnold faz? Ele tenta levar até o limite, né? Falando de 16 séries de bíceps, coisa que não é o convencional. O que a gente fala em academia? Normalmente 3 séries para cada grupo muscular. Os atletas, em geral, fazem de 4 a 6. É o que eu utilizo em geral. Por exemplo, hoje foi dia de treinamento de perna, eu fiz 7 séries de agachamento. Considerando que a primeira, embora uma carga mais leve, considerando como se fosse aquecimento, mas se for contá-la, que foi um número de repetições relativamente alto que já deu um impacto, seriam 7 séries. Mas ele está falando de 16 séries. Tem a passagem histórica aí do Arnold de fazer 40 séries de agachamento, coisas assim absurdas. O que isso significa? Que ele quer levar o seu nível de treinabilidade já é muito pequeno. Em outras palavras, quanto ele precisa fazer para progredir além do que ele já estava quando já tinha sido Mr. Olímpia? Mas ele precisa fazer um treino de um impacto muito alto para fazer com que alguma modificação aconteça no organismo dele, porque já está muito treinado, né? Então, o quanto mais treinado eu estou, menos treinável eu sou. E é isso que ele tentava fazer, sempre desafiando o seu corpo. E esse é mais um item aqui. Vamos ver o que o ChatGPT trouxe nesse sentido. E ele fala de técnica e forma, que é, sim, fundamental. E o Arnold também falou disso, já mostramos aqui agora, né, nesse vídeo. Quando eu mudo a angulação, eu estou mudando técnica. Tá? Mas, fora isso, tem um outro aspecto importante. Eu controlar o peso na fase concêntrica, na fase excêntrica, não dar tranco na articulação, não hiperestender. Isso todos são aspectos que envolvem o controle motor, né, a parte de habilidade sua de manusear o peso, que isso exige técnica como uma outra modalidade esportiva qualquer, e muitas pessoas às vezes esquecem disso. E essa técnica, se ela não for adequada, ela tem 2 aspectos muito negativos. Um que eu já falei, é óbvio, minha chance de lesionar é maior, né? E aí isso é um atraso enorme no treino. Mas a segunda é o que o Arnold fala quando ele fala de mentalizar, de eu focar no músculo crescendo. Eu estou focando na técnica, eu estou percebendo a execução que eu estou fazendo, eu estou sentindo o músculo, mas eu também estou mentalmente orientando a posição da articulação, a coordenação que eu preciso ter entre direita e esquerda, se está mais alto ou mais baixo um lado em relação ao outro, a aplicação de força ambidestra, isso tudo tem a ver com esse aspecto técnico que obviamente é comandado pela questão mental. A técnica sempre vai ser coordenada pela cabeça. Então, se eu não melhoro esses aspectos, inclusive me tornando mais inteligente, com mais autocontrole, eu vou ter prejuízos em relação ao ganho que eu poderia ter. Então, corretíssimo aí a recomendação do ChatGPT. Acrescentei mais essas informações aqui, que obviamente que não estava na resposta dele, né? Descanso e recuperação. Isso é uma outra questão que
é fundamental. Né? O Arnold tinha até uma brincadeirinha que ele fazia, ele dizia que a academia é igual relacionamento, depende de como você come. Piadas à parte, né? Machistas ou não, enfim, a piada dele só reproduzir. Não precisa me cancelar por conta disso. Mas o significado é prático. Quanto eu desgastei, o ganho vai ser proporcional ao quanto eu me recuperar disso. Se eu tiver um grande desgaste, uma recuperação ruim, uma recuperação pequena, eu vou ter resultados proporcionais. É mais ou menos como se fosse uma tubulação, como vocês estão enxergando aqui, ó, nesse esqueminha que eu coloquei, para exemplificar. Eu tenho o treinamento, eu tenho a alimentação, eu tenho descanso, eu tenho sono, a qualidade do treino. Enquanto eu não coordenar tudo isso aqui no mesmo nível, a parte mais estreita dessa tubulação é que vai reger o resultado final. Em outros termos, eu posso treinar muito bem, mas ter uma alimentação, por exemplo, minha dose de proteína está baixa, é o quanto você vai ganhar de músculo, é proporcional. Às vezes você vai até ter mais desgaste do que ganho. Eu não vou ter resultado que eu poderia obter se tivesse adequado essas duas coisas. Às vezes minha alimentação é muito boa. Tem um outro aspecto que acontece muito jovem que quer ir para a academia. O cara está treinando até razoavelmente bem, compra suplementos da melhor qualidade possível, mas aí perde noite na balada, bebe demais. Enfim, se eu não obedecer meu ciclo circadiano e não dormir o suficiente no horário certo, não é só dormir a quantidade, não adianta eu dormir 4, 5 horas da manhã e depois dormir 8 horas seguidas, for acordar depois do meio-dia, não resolve, porque o seu ciclo circadiano, ele obedece, isso eu vou falar em outro vídeo também, obedece a oscilações dos seus hormônios, oscilações do seu processo digestivo, quando você é capaz de absorver de nutrientes, por exemplo, logo após o almoço, que seria o horário esperado de você ter essa refeição, é diferente do quanto eu vou absorver de nutrientes, por exemplo, às 3 horas da manhã, que era esperado que eu estivesse dormindo e não me alimentando. Então, isso tudo vai interferir no resultado, com certeza. Tá? Mais uma questão, a nutrição adequada, que eu acabei de comentar, que vai estar junto com a cronobiologia. Se eu não tiver uma alimentação que seja adequada àquilo que eu estou fazendo, eu obviamente não vou obter o resultado que eu poderia. Né? Vamos já dar uma olhada aqui. Ó. A quantidade enorme que a gente tem de vídeos relacionados aqui, que o cara come depois do treino, que ele toma como pré-treino, que suplementos eles utilizam, tem do Cariani, Paulo Musi fala muito sobre isso, e, enfim, tem uma infinidade de alimentações aí, possíveis e discutidas na internet. Mas eu já vou dar aqui para vocês uma síntese do que a gente tem de pesquisa mostrando esses resultados. Resumindo, porque eu tenho uma série de componentes, vou só separar em duas partes. Tá? A categorização de suplementos, alimentos, etc. Eu não vou falar sobre isso agora, vou fazer um outro vídeo, porque senão ficaria muito longo. Mas vamos separar em duas partes. Eu tenho os suplementos que a gente vai considerar como básicos, suplementos que são alvos. Então, por exemplo, a proteína líquida, de preferência whey, de boa qualidade, é um suplemento básico, que eu preciso ter outro suplemento básico, um múltiplo vitamínico, para adequar minimamente a quantidade que eu preciso dos micronutrientes. E suplementos alvos eu tenho vários, mas vou colocar os mais importantes aqui, a creatina, que seria um recurso adicional para eu ganhar massa muscular de uma maneira mais eficiente, e é benéfico até para idosos, já tem estudos mostrando isso, e a leucina, que também tem resultados desde jovens a idosos, mostrando que se usar uma dose maior de leucina, embora ela esteja dentro do whey protein, os resultados são superiores. Tem uma infinidade de suplementos, o propósito desse vídeo não é falar sobre isso, mas é importante que pós-treino eu tenha um mix de proteína de pelo menos em torno de 20 a 30 gramas de forma líquida, o resultado é diferente. Então a alimentação, sem dúvida, vai ser importante. Se eu puder acrescentar a creatina nesse mix de proteína, ok. Mais a leucina, melhor ainda. Eu não vou discutir aqui os pré-treinos, os outros horários, intervalos. Em síntese, eu preciso pelo menos 7 refeições ao dia se eu quiser otimizar o ganho de massa muscular. Em todas elas precisa ter
uma dose de proteína de alto valor biológico considerável, né? Para que eu distribua, chegue a em torno de 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, que é o que a gente utiliza pensando em ganhos otimizados, em ganhos aí para muscular. Feeling that deep stretch in your triceps, then push back up explosively, really focusing on that contraction at the top. And remember, if it's too challenging, feel free to modify by bending in your knees or using a lower surface. I think the biggest mistake is that you go to the gym and you go through the motion, but you don't really have your mind inside the muscle. Então, aqui mais uma vez ele está enfatizando nessa questão do aspecto técnico, do aspecto que você precisa estar com a mente no treino e não somente o corpo, né? Não é só mecânico. A gente tem muitas vezes a ideia, às vezes a ideia de que basta eu fazer X repetições, X execuções dentro da academia e o resultado que eu vou obter vai ser o mesmo do que se eu estivesse fazendo esse mês de treinamento focado. E é o que ele está mostrando aqui nesse exemplo. 4 hours a day, 5 hours a day. But they look like shit. And why did they look like shit is because they didn't concentrate. They did the same exercise, but they stood like this and then they looked sideways. Kind of like they were bored. Now, let's hit those triceps from another angle. O que ele acabou de falar aqui exatamente foi: o cara treina 5, 6 horas por dia, totalmente desconcentrado, tal, só mecânico, o corpo está lá, mas o espírito queria estar em outro lugar, né? Eu falo, o cara treina 5, 6 horas, o corpo dele parece uma merda. Porque ele treina igual uma merda, então vai ter que resultado. Então você precisa ter a parte mental, inclusive porque tem um outro aspecto aqui importante, que se você colocar essa parte mental no treino, a sua aderência, a continuidade é muito mais óbvia. Você vai ter condições de fazer isso por mais tempo. Muito dificilmente você vai fazer alguma coisa que você não tenha introspectado para si próprio ao longo da sua vida. E treinamento só faz sentido se ele for assim. Você não vai ter um resultado que tem prazo de validade. A hora que eu parar, em pouco tempo, você vai perder. Na verdade, quem treina regularmente já sabe isso que eu vou dizer na prática, né? Se eu falho 2, 3 dias, uma semana que eu tive um imprevisto, compromisso, ou eu fiquei doente, peguei uma gripe, eu tenho um retrocesso muito rápido no treino. Então, ele vale a constância. E eu só vou ter constância se a minha mente estiver naquilo que eu estou fazendo. Senão, esquece. Não tem a chance de que isso vá funcionar a longo prazo. Ninguém se acostuma com aquilo que ele não mentaliza. Você pode até se acostumar, né? Mas você não vai gostar. Isso vale por algum tempo. Você não vai continuar. O que eu estou falando de acostumar é para tornar isso um hábito de vida, como você comer, escovar os dentes, dormir, como o próprio Arnold já falou em uma das entrevistas. E isso faz toda a diferença na continuidade do treinamento, né? E aí mais um item que ele falou, consistência. Isso aqui é importante, hein, pessoal? Consistência. A consistência, eu já adiantei falando sobre essa questão da regularidade. Não adianta fazer uma coisa, e aí eu vou dar um exemplo prático. O Ricardo Prado foi um atleta olímpico de natação, foi vice-campeão olímpico em uma das categorias, não me lembro exatamente qual agora, aos 40 e poucos anos de idade, 42, se eu não me recordo. Se eu não me recordo equivocadamente, ele teve 2 infartos. Tem vários outros atletas aí, como exemplo, os técnicos de futebol têm 2 ou 3 vezes mais chance de ter um problema cardíaco do que a média da população. Já tem estudo feito sobre isso, porque eles eram ex-atletas que pararam, não fizeram uma aposentadoria, não continuaram um treino funcional para que eles tivessem resultado. Isso tem relação com a consistência. Se eu vou fazer um treino voltado só para uma finalidade imediatista, o prazo de validade dele também é curto. Keep your elbows tucked in and lower the weight towards your forehead with control. Executando a parte. Then press it back up, focusing on that intense contraction in your triceps. Feel the burn and embrace the challenge. Now we have the one-arm tricep pushdown. This exercise allows for unilateral work, ensuring balanced development between your left and right triceps. E aqui está uma coisa importante que ele falou. Tenta queimar e abrace o desafio.
esse é o treino, né? Você sentir o seu corpo está trabalhando, se você está pensando em estética e hipertrofia, isso é fundamental. Então não é só essa parte mecânica, nutricional, etc. É a parte mental, essa é a primeira coisa que está em jogo. Quando a parte mental não estiver no processo, os seus resultados vão ser limitados a isso. É o quanto sua cabeça coloca de energia e de foco voltado para aquilo que você está fazendo. Se você não fizer isso dessa forma, seus resultados vão ser proporcionais e, com certeza, com um prazo de validade muito mais curto. Tem vários outros aspectos, vão trazer em outros vídeos, dê uma olhada nesse vídeo relacionado à carga, treinamento e outros aí, sobre frequência de treinamento, sobre esses aspectos que você vai disciplinar para si próprio em termos de objetivo que você tem. Se gostou desse conteúdo, deixe um like, faça algum comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.